e vai iniciar então com o Laércio. E o tema hoje são as capelas antigas de São Paulo, com a Thaís Matarazzo. Já estamos gravando. E Obrigada. se eu não souber alguma informação, eu peço help para o Laércio. Se eu me perder. Não, Thaís, você é uma pesquisadora que merece um Nobel da pesquisa. Você é muito boa, muito jovem e muito competente. Obrigada. Bom, podemos dar início, então? Hein, Cecília? Pode. Sim. Então, vamos lá. Então, boa noite, Cecília. Boa noite, Carlos. Thaís, boa noite. Obrigado por compartilhar conosco sua experiência, sua inteligência. Obrigado a todos que estão assistindo, os velhos companheiros das caminhadas físicas e os que são companheiros agora da caminhada virtual. E vamos dar início com o nosso Boa Noite! Boa noite! Opa! Já está melhorando, está melhorando. A boa notícia é que para os nossos boa noites saírem fortíssimos, é que o restaurante vegetariano Apple já está funcionando novamente. E foi muito fácil se adaptar a esses novos protocolos. Um espaço bastante amplo, então é fácil ter o distanciamento, não tem ar-condicionado, bastante janelas, está no primeiro andar, então está mais longe da rua, da poeira, e a única mudança é que não tem o buffet, mas tem a mesma qualidade e o mesmo jeito. Tem uma sopa, tem a salada, tem 3 pratos completos, quentes, você pode escolher um dos 3, e às vezes pode intercambiar os alimentos. Isso aqui eu gosto desse prato, mas não gosto desse ingrediente. Então pode mudar. Eu almoço, às vezes faço isso. Eu queria isso, mas não quero aquilo. Então troca, não tem problema. Frutas e doces, e aquele padrão de sempre da qualidade Apple. E agora com muitas verduras diretamente do sítio do Carlinhos, então totalmente orgânica. Então pode ficar tranquilos, que está totalmente dentro do protocolo, todo mundo com máscara, sem um contato direto, o prato vem na mesa, já os talheres tudo embrulhado em saquinho plástico. Então contamos mais do que nunca com a presença de vocês, porque vocês sabem que a situação não está fácil para o turismo, para os restaurantes, para casas de espetáculos. Então, se você tem que ir à cidade, se você ao centro, se você tem que trabalhar, se você vai passear, resolver alguma coisa, lembre-se do restaurante vegetariano Apple, ou indique para os seus amigos, seus familiares. Está funcionando das 11 até as 15 horas, de segunda a sábado. Para quem não conhece, então, Rua Dom José de Barros, 99, primeiro andar, esquina com Barão de Itapetininga. Um prédio de mais de 100 anos, vão gostar. Aqueles que conhecem sabem, os que não conhecem, vão lá conhecer e com certeza vocês irão gostar. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar alimentados, levantar nossa imunidade, né? Estarmos bem nutridos. Isso você pode fazer tranquilamente no restaurante vegetariano Apple. Contamos com vocês segunda a sábado, das 11 às 15 horas, ok? Abraço a todos, obrigado pela presença. E é com você, Carlos. Boa noite, estimado Laércio. Obrigado pela sua condução dessa caminhada agora virtual. Cecília Oca, Fioravante, Ednei, André Bogdan e tantos outros voluntários que ajudam a fazer assim essa memória maravilhosa da nossa estupenda cidade, magnífica cidade. Essa semana eu me deleitei, porque, vocês sabem, o centro, essa gestão é muito ruim. É muito ruim essa gestão, pior do que a passada, que já foi a pior das últimas 5, 6 gestões. E o centro está muito abandonado no aspecto da zeladoria, especialmente, né? Calçada, gente dormindo nas ruas, as pessoas precisam de um acolhimento, a cidade é rica, esse cara gasta dinheiro. E aí, essa semana, saiu numa revista internacional, que eu não lembro o nome, que o centro é um dos locais, é um dos bairros mais cools, no sentido de gostoso, de agregador, entre várias cidades do planeta. Então, o centro, e aí próprios companheiros
meus do Renova. Imagina, está tão abandonado. Sim, está abandonado, mas o centro é um local democrático, ele tem memória, ele tem história. É muito lindo o centro da cidade, e é isso que nós precisamos perceber. É lógico que alguns lugares estão mais degradados, outros menos, apesar de a gestão pública ser péssima, o centro consegue ter uma vida própria, cultural, econômica, né? E é muito significativo essa centralidade ser preservada com qualidade, porque é a cara da nossa cidade. É democrática, é de todos e todas. Então, eu fiquei muito feliz com essa matéria. Eu acho que é isso. E a gente está fazendo propostas para os prefeitos, porque o centro não precisa de investimento. Esses 100 milhões jogados na lata do lixo no Vale do Anhangabaú, nossa, o que estava bom e podia ser melhorado com 2, 3 milhões, gastaram 100. O centro só precisa de zeladoria, água, vassoura e sabão em pó. É só isso. Lógico, consertar uma calçada, consertar uma iluminação, melhorar. Então, eu quero dizer que apesar do prefeito que nós temos, e apesar de uma Câmara, meia boca que nós temos, Laércio? Pelo amor de Deus! Continuar acreditando na nossa cidade, porque é o lugar que eu vivo e quero morrer aqui nessa cidade. Por isso eu digo, viva São Paulo! E aí, então, eu quero agradecer a Thaís, que com sua jovialidade, sua pouca idade, assim, trouxe assuntos tão maravilhosos para nós, e hoje é mais uma noite magnífica. Thaís, obrigado pela sua pesquisa e pela sua juventude. Você vai viver até os 120 anos. Nossa. Quanta coisa boa você vai produzir para a nossa cidade. Um beijão muito carinhoso, boa apresentação. Um beijo. Um beijo, Carlos. Muito obrigada. A palavra é toda aí. sua. Podemos começar, né? Sim. Eu agradeço ao Carlos, ao Laércio, a toda a equipe aí da Caminhada Noturna pelo convite, mais uma vez para participar. É a segunda vez que eu estou participando na modalidade agora online, né? E eu tinha comentado com o Laércio sobre essa pesquisa que eu fiz sobre essas capelas, que não existem mais, né? Elas já foram todas demolidas, que ficavam na região central, uma na Liberdade e a outra nas Perdizes, né? No bairro das Perdizes. Aí ele falou, seria interessante a gente falar sobre elas. Aí, então, essas 4 capelas são a primeira, né? Que eu vou tratar, é a Santa Cruz do Pocinho, que ficava onde hoje é a Avenida Vieira de Carvalho, a Capela de Santa Cruz do Glicério, que existe muito pouco material sobre ela. Eu achei, assim, umas pesquisas mais no arquivo da Cúria. Ela ficava no final da Rua Conde de Sarzedas, onde hoje tem uma escola, na Praça Dr. Mário Margarido. Temos também a Santa Cruz das Perdizes, onde hoje está a Igreja de São Geraldo, né? Muito bonita. E a última é a Capela de São Miguel Arcanjo, que ficava na Rua Braulio Gomes. Também foi uma surpresa descobrir um pouquinho da história dessa capela. Como a gente não tem fotos, só tem fotos de duas, que é a Santa Cruz do Glicério e da Santa Cruz das Perdizes, então as outras ilustrações, tanto a Camila Girce como o Alexandre de Almeida fizeram através de descrições e inspirado em outras capelas que existiam aqui na cidade e alguns elementos que indiciam o surgimento delas. Então, aqui são as quatro capelas, né? Santa Cruz do Pocinho, Santa Cruz do Glicério, São Miguel Arcanjo e Santa Cruz das Perdizes. Essa foto que vocês veem abaixo é uma foto de 1917, aonde à esquerda a gente vê a capela original de Santa Cruz das Perdizes. E na frente, como o bairro foi crescendo, foi aumentando o povoamento, eles construíram então uma nova capela que serviu de matriz provisória para a futura igreja de São Geraldo.
né? A capela foi demolida, acho que em 1919, qualquer coisa assim. A gente vê mais adiante. Eu quero dizer também que, para a pesquisa, além do Arquivo da Cúria que eu já falei, eu pesquisei no livro Igreja de São Paulo, do Leonardo Arroio, que é um livro bastante conhecido, né? Ele é de 1966. E também naqueles livros de monografias da história de bairros paulistanos, que tem vários subsídios para a gente construir essa história também, dos bairros da Sé, Liberdade, Luz, Perdizes, Consolação, Santa Efigênia, Santa Cecília, e diversos jornais antigos, como a Gazeta, Correio Paulistano, Correio de São Paulo, Diário Nacional, Clarim da Alvorada, entre outros. Vamos lá. Então, vamos começar com a Santa Cruz do Pocinho. Aqui a gente vê um mapa da cidade de São Paulo de 1847. Eu fiz um recorte nesse mapa para poder mais ou menos explicar, né, como estava a cidade naquela época, 1847. Então a gente tem aqui a atual Vieira de Carvalho, né, que seria a Rua do Pocinho. Aqui a gente tem o Campo do Curro, ou Largo dos Curros, né? Onde tinham touradas em São Paulo, a atual Praça da República. Aqui a gente tem a atual Rua 7 de Abril, que é a Rua da Palha. E aqui ficava, nessa época, a sede da chácara do Tenente Coronel Arouche, né? Aqui a gente vê o famoso tanque do Arouche, que distribuía águas aí para a população paulistana. E provavelmente a sede da chácara dele ficava onde hoje é a Rua Santa Isabel. Então, a Capela de Santa Cruz do Pocinho, de acordo com o livro de tomos da Igreja da Consolação, ela foi erguida em 1847. Então, conta a lenda que o surgimento da capela se deu porque uma pessoa, um homem, foi limpar um poço que existia ali, naquele local, na Vieira de Carvalho. Eu não sei se era ali mais pro lado do Largo do Arouche ou aqui da Praça da República, a gente não tem essa referência. Mas ele foi fazer a limpeza do poço e acabou morrendo afogado por um acidente. Então, as pessoas que moravam ali nas redondezas fizeram erguer uma cruz, que era muito comum, né? Você construir cruzes, fincar cruzes em locais onde as pessoas morriam, e assim surgiu a ideia da construção de uma capela de Santa Cruz. Eu não sei se nessa época aquela região ainda pertencia à chácara do Arouche, à família do Arouche, ou se ela já tinha sido loteada, porque ele já tinha morrido, mas ele deixou duas filhas, né, duas herdeiras. Se essa pessoa que morreu era um funcionário dele ou de outra pessoa. Eu sei que a capela, então, surge em 1847, né, na Vieira de Carvalho, que era a alameda principal que dava acesso à sede da chácara do Arouche. E vamos mais para baixo. Aqui a gente tem um outro mapa já de 1877, mostrando melhor arruamento do centro. E a gente vê aqui, então, né, o Largo 7 de Abril, Praça da República hoje, e aqui já a rua com a denominação de Rua de Santa Cruz. Ela também ficou conhecida como Rua de Santa Cruz do Pocinho, Rua do Pocinho e, posteriormente, Avenida Doutor Vieira de Carvalho. Consta também que na Vieira de Carvalho existia uma escola primária, né, um grupo escolar. Não localizei o nome. Aqui a gente vê a Rua dos Curros, né, que foi um resquício que sobrou da antiga denominação Largo dos Curros. Hoje é a Rua Pedro Américo. E aqui a Rua de São João, e marcando também aqui no mapa a Escola Americana, né, Futuro Mackenzie. Vamos lá. Aí a gente não tem assim uma fotografia, nada sobre a Capela de Santa Cruz do Pocinho. Então, nessa ilustração, o que o Alexandre de Moraes fez, então ele colocou 3 elementos, né, que contam a história dessa capela. O tal do poço, o levantamento da cruz, né, da Santa Cruz, as pessoas acendendo velas ao pé da cruz, e também a construção da capela. Porque as capelas paulistanas geralmente eram assim, construídas em taipa de pilão, eram muito pequenas e bastante modestas, né? E junto com a Capela Santa Cruz do Pocinho,
todo dia 3 de maio, né, que é o dia de Santa Cruz, tinha festa, tinha novena, tinha missa. E ali então, no Largo 7 de Abril, então, né, Praça República, se fazia uma festa. Eram comuns as festas religiosas. Então, se armava palanque, tinha banda de música, tinham as mulheres que iam fazer vendas nos seus tabuleiros, os escravizados também iam e faziam as suas festas, né, as suas danças, era permitido. Então, essa tradição da festa da Santa Cruz do Pocinho, ela ficou muito famosa. Então, ela ia acontecer 2 vezes por ano, no dia 3 de maio, né, nos dias próximos a essa data também, com novena, festa, e depois na comemoração do dia de São João, né, em junho. Também era comum ter quermesse, existia leilão de prendas, né, que na verdade eram animais, eles leiloavam animais para fazer uma nova capela, fazer melhorias, comprar objetos, acessórios para essa capela. E geralmente os festeiros, né, eram pessoas da alta sociedade que então organizavam tudo, mas depois a festa tinha um cunho bem popular. E que mais? Aí então a gente tem que falar um pouquinho do José Arouche, porque ele era o dono daquelas terras, né? No final do século XVIII para o XIX. Então a gente sabe que ele foi o primeiro diretor, né, do curso da Academia de Direito de São Paulo. E aquela região onde hoje está o Largo do Arouche, a praça, ele também usou até como campo de guerra, né, para o grupo de soldados que ele treinava e tudo mais. E uma coisa interessante é que quando ele esteve no Rio de Janeiro, na corte, ele trouxe lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro várias mudas que foram plantadas nessa chácara dele, né? E ele tinha várias espécies raras plantadas ali. É claro que depois foi quase tudo demolido. E eu acho que talvez o único ser, né, que a gente pode dizer assim que foi testemunha de tudo isso é o xixá, que está até hoje lá no Largo do Arouche. É uma árvore que está preservada, ela tem mais de 40 metros de altura. Acho que hoje ela tem identificação e ela é uma árvore tombada, né? Como histórica. Então, essa aí é a árvore que serviu de testemunho, né? Todas essas modificações ocorridas aí naquela região e também da capela aí de Santa Cruz do Pocinho. A gente vai ter algumas coisas que aconteceram na Santa Cruz do Pocinho. Uma delas foi um fato, né, que aconteceu em 1888, foi o falecimento do Roberto Marques de Azevedo. Ele pertencia à família Marques de Azevedo, fundadora do jornal Correio Paulistano. Ele tinha 56 anos na época, era casado, e ele era um dos festeiros, né? Ele que estava ajudando na organização das festas, e tinha também muitos fogos de artifício, que era a grande apoteose, né? Acontecia quase no finzinho da festa. E ele foi atingido por um desses fogos de artifício, e ele acabou sendo lançado, acho que bateu a cabeça numa pedra, uma coisa assim, e ficou com o corpo todo ferido e acabou morrendo. Então, isso foi em junho, né? Foi dia 20 de junho. Ele morreu poucos dias depois e então o jornal Correio Paulistano fez uma ampla reportagem falando sobre esse acidente e também denunciando, né? Fazendo denúncias que haviam muitos abusos, que durante a festa tinha muita bebedeira, né? E coisas ilícitas, eles não explicam bem o que era, mas o povo bagunçava muito. E também, o que mais aconteceu lá? Então, aí a festa foi prosseguindo, era uma festa de cunho popular, né? E ela foi até 1909. Em 1909, o Dom Duarte Leopoldo e Silva proibiu as festas, porque tinha muita reclamação da polícia, que a polícia não estava dando conta da multidão, das romarias que vinham do interior e de uma certa desordem, né,
do povo, distúrbios, etc. Então, o arcebispo achou melhor acabar com a festa, né? Porque ele dizia que as pessoas precisavam ter fé e não fazer festa. E a capela, então, acabou sendo demolida em 1912. A gente tem aqui uma outra foto colorizada, que essa é uma foto que eu peguei na internet, né? Aqui a gente já vê a Rua Vieira de Carvalho, já sem a capela, obviamente, né? E já com os primeiros arranha-céus sendo construídos, aquelas casas antigas sendo demolidas. E aqui a gente vê o fundo do antigo Teatro República, né? Que ao lado funcionou também, assim, um casarão onde funcionou a Rádio Record. Ele também foi demolido, hoje é um prédio de apartamentos comerciais. E aqui o Xixá, né? A gente vê ele aqui, testemunha aí do progresso da cidade. E aqui embaixo é uma foto do Google Maps mostrando a Avenida Vieira de Carvalho, duplicada já aqui também, nos dias atuais, né? Sem a história, sem nenhuma placa, né? Nenhuma placa indicando sobre a Capela do Pocinho, sobre essa lenda, né? E tudo mais. Bom, agora a gente passa para a Capela de Santa Cruz do Glicério. Foi um pouco difícil conseguir material sobre essa capela, né, para comprovar que ela existiu mesmo. Então, a gente tem aqui um mapa de 1895. Essa capela deve ter sido construída na década de 1870. E na época que ela foi erguida, o rio Tamanduateí serpenteava ali, né, pela Várzea do Carmo. Então, ela foi construída às margens do rio. Aí existem muitas lendas que contam sobre o surgimento da capela. Mas eu acredito que a motivação deva ter sido como a da Santa Cruz do Pocinho. Alguma não, muitas mortes. Porque o que acontece? Você tinha as lavadeiras, né, que frequentavam o rio. Você tinha as pessoas que iam dar banho nos animais, pessoas que iam pescar, pessoas que iam nadar, tomar banho. Então, provavelmente, ali naquela região, hoje Baixada do Glicério, deviam ter acontecido muitos afogamentos, né? E você acha notícias nos jornais da época sobre isso. Então, acabou se construindo essa capelinha em Taipa de Pilão, em 1870, e ali era um local ermo, tinham poucas casas, né? Então, ela ficava no final da Rua Conde de Sarzedas, e por trás dela passava a Rua Conde D, né, que hoje é a Rua do Glicério, e ligava a Rua Tabatinguera à Rua da Glória. O rio foi retificado em 1914, mas a capelinha continuou lá. E depois se deu um nome a esse largo, né? Era conhecido como Largo da Santa Cruz e depois ficou conhecido como Largo Conde de Sarzedas. Também tinha uma outra lenda que é até mais recorrente sobre essa capelinha, que dizem que estavam lá uns pescadores e teve uma cheia do rio Tamanduateí e as águas do rio acabaram trazendo uma cruz preta de madeira. E eles acabaram fincando, então, essa cruz, né, no local, e as pessoas começaram a ir até lá, acender velas, fazerem promessas e tudo mais, e assim acabou se construindo, então, essa capelinha. Dessa tem foto. Então, a gente vê essa foto aqui. Opa! Essa foto já é de 1944. Ela já tinha sido reconstruída com alvenaria, né? Mas ela era bem pequenininha. Aí dá para ver que o largo, né, era chão de terra batido, tinha mato. E aquelas casinhas que a gente vê no fundo são da década de 10, 20. E essas casas ainda estão lá. Só que elas estão com fachadas modificadas e tudo mais, né? E é uma região que sempre deu enchente. Inclusive, a capela sempre sofria com enchente. E aí, então, sobre essa capela, a pesquisa que eu fiz, eu contei num livro que eu lancei recentemente, chamado Territórios SP. Aí eu conto sobre essa capela. A capa do livro é, na verdade, essa ilustração que a Camila Gildes fez, mostrando a capela, né? A parte lateral, algumas casas do rio lá ao fundo, e uma festa de Santa Cruz também. Ali, como era uma região erma, por volta de 1870, você tinha ali ainda
os tambaques, né? Os tambaques das festas dos escravizados, da comunidade negra, porque como era um local retirado, então eles não tinham muito problema com a polícia nessa época. Então você tinha as danças, você tinha os rituais africanos acontecendo ali, sempre depois da festa à noite, né? Então foi um local muito marcado pela presença dessa comunidade, que ali tinha um espaço de sociabilidade e podia então compartilhar da cultura, da religião, etc. Né? Então aqui a gente vê eles dançando, tocando zabumba, uma quituteira, né? E aqui à esquerda a gente vê um casal como se estivesse indo lá para assistir a missa na capelinha. As ilustrações são da Camila Gilce. Aqui a gente tem uma outra fotografia do Largo Conde de Sarzetas, né? Então, essa era a denominação, a capelinha no meio e o casario atrás. E embaixo nós temos uma foto comparando já uma foto atual, agora é Praça Dr. Mário Margarido. Existe uma escola no local, né? Uma escola estadual. E a gente vê aqui à esquerda da foto abaixo, o casario, que é o mesmo que a gente observa na fotografia acima, fotografia preta e branca. Então, essa capelinha ela foi muito importante por vários motivos, né? E ela acabou sendo demolida, infelizmente, na década de 60, mas antes disso ela teve também um outro marco importante. Quando a Igreja Nossa Senhora da Paz, ali no Glicério, também estava sendo construída, né? Ela foi patrocinada aí pela comunidade italiana, os empresários, imigrantes, né? E pelos missionários carlistas. Então, em 1940, eles estavam com muita dificuldade de terminar a igreja e então a Cúria já tinha mandado um padre para lá. Então, a primeira missa da igreja foi rezada nessa capela de Santa Cruz. E ela ficou servindo ali provisoriamente até um ano depois, quando a Igreja Nossa Senhora da Paz foi concluída, né? E depois disso, a capela acabou, depois da década de 40, ela acabou abandonada, caiu nos pedaços mesmo, e começou a servir de refúgio de desordeiros e tudo mais. Ela ficou assim um caco. E acabou sendo demolida porque foi construída em seguida essa escola. A escola, acho que é Dom Pedro II, se eu não me engano, não lembro agora o nome. Mas também não existe uma placa contando a história dessa capelinha de Santa Cruz lá no Glicério. Aqui a gente tem uma ilustração de um outro aspecto importante dessas festas, que eram as bandas, né? As bandas civis e militares que prestavam seu concurso para animar o arrasta-pé, como era chamado naquela época, né? O arrasta-pé nessas festas, principalmente festas religiosas, quermesses, etc. E a banda mais famosa que teve foi a banda do maestro Veríssimo Glória. Ele era nascido em Bragança Paulista, mas ele veio para São Paulo e acabou montando aqui uma banda com outros colegas. E ele teve banda civil e banda militar. Então, não tinha quermesse em São Paulo a partir de 1882 até a década de 40, onde a banda do Veríssimo não se apresentava. Ele era muito, mas muito conhecido. Ele morreu em 1952, ele morava na Vila Mariana. E foi ele também que organizou, né, a banda do Batalhão da Guarda Nacional, ainda no final do século XIX, e depois para o Batalhão Pérola Negra da Revolução de 32. Ele estava lá à frente também animando os soldados. Ele teve uma participação assim, muito importante. Uma outra banda que era rival dele era do maestro Fier Mosca, acho que é Fier Mosca que ele chamava, que era um maestro italiano. Então, a comunidade italiana, os imigrantes, quando iam fazer uma festa, né, na Moca, no Brás, chamavam esse maestro Fier Mosca. Nas outras festas ia lá o maestro Veríssimo. E o interessante também é que nessas capelas, quando morria assim, uma pessoa muito importante das redondezas, acabava sendo o velório na capela. Aí também tinha a banda de música, que dependendo da condição financeira da família do falecido, era contratada a banda de música para acompanhar o cortejo fúnebre até o cemitério. Também tinha isso, era considerado o fim do amor. Vamos ver aqui.
Agora a gente passa para um mapa de 1877, né, para podermos falar um pouquinho sobre a Capela de São Miguel Arcanjo. Então aqui a gente já tem a Praça da República, né, com essa denominação, a Rua de São Luís, a atual Avenida São Luís, aqui a Rua da Consolação, esse trecho hoje é conhecido, né, como Xavier de Toledo, e essa rua que é a atual Braulio Gomes, mas ela se chamava Rua Doutor Antônio Prado. A Capela de São Miguel Arcanjo ficava, né, quem tá da Consolação, Praça da República, ficava à direita. E ela tem uma história interessante porque ela surgiu de uma promessa de um imigrante italiano chamado Miguel Aliano, que ele veio para o Brasil mais ou menos em 1870, e o navio em que ele veio, o vapor que ele veio, sofreu assim muitos infortúnios. E muita gente acabou morrendo, né? Teve um acidente e ele acabou se salvando. Então, a família dele, a mãe, eles eram todos devotos de São Miguel Arcanjo. Então, que lá em alto mar ele fez uma promessa quando ele conseguiu se salvar, que se ele chegasse ao seu destino, que era o Brasil, ele iria trabalhar e se ele crescesse na vida, ele ia construir uma capela em devoção a São Miguel Arcanjo e iria mandar vir da Itália uma imagem, né, para ornamentar essa capela. Então, ele como outros imigrantes italianos, se tornou um industrial, conseguiu vencer na vida, né? E ele morava na Rua Braulio Gomes, né? Ele era vizinho da casa da Dona Iaiá, né? A Sebastiana Melo Freire, depois onde funcionou também a Biblioteca Municipal por um tempo ali, dava saída para 7 de abril. E ao lado da casa dele, então, ele construiu essa capela. Essa é uma ilustração que foi feita a partir de uma foto também muito em baixa resolução, né, que a gente achou na internet. E essa capela, ela começou a funcionar em 1891. Então, nessa época, o Miguel Aliano já era casado com uma outra italiana, eles casaram no Brasil, na Igreja da Sé. Ela se chamava Ana Maria Olga Aliano. Eles tiveram 15 filhos, todos nascidos aqui em São Paulo. E quando o Miguel faleceu, assim como a esposa dele, também a gente teve o velório na capelinha. Então, aqui nessa ilustração de cima, a gente vê a capela, né? A torre ficava nos fundos da capela, uma coisa assim diferente, ela ficava nos fundos da capela. E vendo aqui um cortejo fúnebre, né? Seria uma alusão à morte do seu fundador, o Miguel Aliano, saindo dali em cortejo para o cemitério da Consolação. E essa é algumas das casas que existiam ali na Rua Braulio Gomes, antes de tudo ser demolido na década de 40. Mas ele tinha adquirido, esse Miguel Aliano, ele tinha adquirido lá na Moca, em 1909, vários terrenos, inclusive na Rua Taquari. E quando o Prestes Maia começou a remodelar o centro, houve muitas demolições para construção de prédios, né? De prédios do edifício. Então, o terreno onde ficava a casa da família Aliano foi vendido e o terreno da capela também. Então, a família transferiu a capela ali da Rua Braulio Gomes para a Rua Taquari, número 1100, onde eles construíram uma capela também, mas que acabou em 1960 virando uma igreja e está lá até hoje. E a imagem que o Miguel Aliano mandou vir da Itália em 1891 continua lá na igreja, né? Continua lá num dos altares, talvez no altar principal. A gente tem uma fotografia aqui de São Miguel Arcanjo, né? E aqui à esquerda nós temos a fotografia da atual paróquia de São Miguel Arcanjo. Essa capelinha, ela tem uma história assim muito bonita, né? Era muito frequentada pelos imigrantes italianos que iam fazer suas promessas, assistir missas e tudo mais, também se faziam muitas novenas, e é uma história pouco contada, né? Mas temos aí essa memória. Aí, por último, nós temos aqui a Capela de Santa Cruz das Perdizes. Ela vai surgir aí em 1876, né? Tendo como administradora dela a Igreja da Consolação, de Nossa Senhora da Consolação.
e ela vai surgir no caminho para Jundiaí, o caminho para Campinas, né? Depois denominado de Avenida Água Branca, atual Francisco Matarazzo. Ela surge ali porque começam a ser dados a algumas pessoas alguns terrenos ali para construção de casas e povoamento, porque ele era uma chácara, eram várias chácaras, aliás, e já era considerado longe, periferia, ali onde seria as Perdizes. Então, surge uma capelinha muito simples também, como as outras, talvez até mais humilde, né, de taipa de pilão, ali junto à estrada de Campinas. E aí, então, as pessoas começam a construir as suas casas e você tem um povoamento. Então, é muito interessante essa região, não quando a gente vai subir no rumo ao Pacaembu, mas essa parte onde tem a capela para trás, né, no largo, hoje o Largo Padre Péricles, a gente vai ter várias coisas interessantes que surgem ao redor dessa capela de Santa Cruz. Você vai ter ali o surgimento de ruas que vão ligar o nascente bairro das Perdizes ao bairro da Barra Funda. Então, você tem a primeira via, que é a Alameda Olga, que ela descia até lá embaixo, onde hoje tem o viaduto Pacaembu, né? Ela encontrava com a rua Brigadeiro Galvão, e ali era uma das porteiras, né, da estrada de ferro Sorocabana. Ali também vai ser um lugar histórico, conhecido também como Largo da Banana, que denota o surgimento do samba, o samba urbano, né? Os primeiros cordões carnavalescos de São Paulo também formados pelos negros. A gente vai ter, então, no encontro da Alameda Olga com a Brigadeiro Galvão. E ali também moraram muitos sambistas. Até a década de 30, a gente tem vários relatos e várias notícias que eles moravam ali naquelas redondezas, né? Às vezes eles eram conhecidos até como geraldinos, porque eles faziam parte de um time de futebol chamado Os Geraldinos, que existia um campo ali naquela baixada, junto ao pátio da estrada de ferro Sorocabana. Então, Olga era o nome de uma das moradoras, uma pessoa endinheirada que tinha ali, né? Assim como a Margarida também, aí Rua de Dona Margarida ficou Rua Margarida, Rua Dona Elisa, que ficou Rua Elisa, e a Rua Marta também, que era o nome de uma senhora que era benemérita da Capela de Santa Cruz e também depois da Igreja de São Geraldo. Vamos para o próximo slide. Aí dessa a gente tem essa fotografia abaixo, né? A construção original de 1876 e depois em 1914 uma capela maior. Então daí o Alexandre de Moraes fez uma ilustração mais aproximada de como seria a capela de 1876, né? Ela ficava hoje nos fundos da atual construção. Então, ali moravam muitos imigrantes também, muitos imigrantes portugueses, alguns imigrantes italianos. O bairro começou a ficar povoado também, e com aquelas casinhas simples no começo, até 1910, quando começam -se a construir casas palacetes ali na região. Que mais? Tem uma história interessante. Ali nessa região das Perdizes não tinha existia um posto policial e era um capitão chamado Luiz Franco que cuidava ali daquela região. Então diz que ele era o dono do pedaço, né? E ele foi casado com a Elisa Franco, que deu o nome à Rua Dona Elisa, Rua Elisa hoje, né? Onde ele tinha um pasto de animais, e diz que ele tinha um funcionário, um português imigrante chamado Zé Vaqueiro. Então, as crianças, né, naquela época, costumavam ir até esse pasto para ficar brincando, correndo atrás dos animais. Tinha pomar também, e diz que esse Zé Vaqueiro, ele era um português assim, muito valente, mas ele era também muito amigo da garotada, né? O pessoal, as crianças gostavam muito dele e tudo mais. E ali também no Largo das Perdizes, né? Conhecido como Largo das Perdizes. Aqui a gente tem uma fotografia acima, ó, a segunda capela, né? Vou botar aqui. Dessa capela aqui.
a gente tem a construção do atual templo, né? Vendo que a segunda capela ainda serviu para as missas, para os ofícios e tal, enquanto a outra estava sendo construída. E a capelinha, então, original, ficava aqui nos fundos. Essa foto é de 1917, né? E essa é a igreja atual de São Geraldo, que ficou pronta só em 1932, um pouquinho antes da Revolução de 1932. E ela também tem a história de um sino, que daqui a pouco a gente chega lá, um sino interessante. Atrás da igreja foi construído o Grupo Escolar das Perdizes, ou Grupo Escolar Dom Pedro II. Ele ainda existe, é um prédio muito bonito, vale a pena ter uma visita. Eu consegui uma vez, telefonei lá, fiz uma visita. Hoje tem árvores na frente e tudo mais, mas é um prédio histórico e foi inaugurado em 1919. É bem interessante. E também nessa época, né, quando ele foi inaugurado, existiam aquelas famosas aulas de catecismo, né, nas escolas, que eram então feitas pelo pároco da igreja de São Geraldo. Ai, que mais? Descendo. Nós tivemos uma triste história também, ali nessa região, na esquina da rua Tajicuru, com o Largo das Perdizes. Existiu também um casarão que acabou abrigando um local que ficou conhecido como Recolhimento das Perdizes, ou Casa da Tortura, como era chamado. Ele pertencia a esse posto policial que eu falei do capitão Luiz Franco, e de posto depois ele virou uma delegacia. Só que ele também servia para aprisionamento de doentes mentais e criminosos. Então, nos fundos foram construídos umas prisões, umas casas, uma coisa horrível construído lá. E ele tinha capacidade para 30 pessoas. E teve épocas que ele abrigou até 400 pessoas. Então, a fachada da casa era muito bonita, mas os fundos você não podia ver, mas aconteciam muitas torturas lá dentro dessas pessoas doentes. Elas chamavam recolhimento porque dali elas esperavam uma vaga para serem transferidas para o hospital do Juqueri, né? O hospital de alienados, como chamamos, do Juqueri. Então, houve muitos maus tratos, abusos, mortes, inclusive ondas de doenças também surgiram ali, como em 1931, o tifo, que acabou se espalhando, porque essa escola ficava na esquina, né? Com esse recolhimento das perdizes. Então, houve muitas denúncias por parte dos moradores, dos jornais, até que em 1931, ele surgiu em 1913, né? Em 1931, o jornal A Gazeta fez uma série de reportagens denunciando os maus tratos, da casa de tortura, né? Como eles chamavam, do grande número de mortes, da falta de higiene. Olha, era uma coisa tão horrível. E aqui a gente tem uma reportagem do Jornal Imparcial do Rio de Janeiro mostrando assistência aos alienados de São Paulo, quando ele foi inaugurado em 1913. Então, vocês veem as casinhas, o corpo de médicos com enfermeiros e as pessoas, né? Eles eram separados a ala masculina e feminina. Mas foi uma coisa muito horrível. Aí, então, a gente tem aqui uma página também do jornal A Gazeta, né? Mostrando uma das reportagens que conta da denúncia dessa casa de tortura, né? E teve até um padre na época também que escreveu um artigo, qualquer coisa assim, que eles já tinham tentado fazer alguma coisa para salvar a vida daquelas pessoas que estavam lá, mas que não tinham conseguido, né? Eu não sei bem ao certo quando esse recolhimento acabou, mas na década de 30 ele ainda existia. Depois dessa denúncia da Gazeta, ele passou a abrigar só mulheres, né? E infelizmente as condições não eram das melhores. Quando eu fiz a pesquisa sobre as crianças da Roda da Santa Casa, que foram deixadas, muitas delas tinham sido levadas aqui do recolhimento das perdizes para a Roda dos Expostos, lá na Santa Casa de São Paulo. Então foi uma notícia, assim, uma coisa muito triste que aconteceu ali, e houve um apagamento dessas memórias, porque hoje ali você tem um prédio de apartamentos, né? Esse daqui, não sei se dá para ver aqui
esse prédio de apartamento está no local onde foi o recolhimento das perdizes, mas também a história foi apagada. Então, a gente vai pesquisando aí para poder saber um pouquinho mais sobre essas capelas paulistanas, né? E o que tinha aos seus redores. E todas essas histórias, eu estou preparando para um outro livro, mas sobre a Santa Cruz do Glicério. Eu conto nesse livro Memórias Reveladas, Territórios SP, Liberdade, e também uma parte da história da Santa Cruz do Pocinho eu conto nesse livro A Vovó do Pito e o Menino Paulo, que essa senhora, a Vovó do Pito, foi uma senhora negra que nasceu em Sorocaba e depois ela veio para São Paulo e morreu com 110 anos. E ela foi assim um ponto fora da curva, porque ela conseguiu uma popularidade e ela era muito carismática. Ela era recebida pelos estudantes da faculdade de Direito, ela era amiga dos motoristas, ela era amiga dos jornalistas. Toda vez que ela fazia aniversário, saiu uma nota no jornal, uma reportagem. Ela foi assim muito querida, ela tem uma história sensacional. E quando ela morreu, também saiu um cortejo fúnebre, ela morava na Avenida São João, e saiu um cortejo fúnebre com... Aí ela era palestrina, né? Ela torcia para o Palestra Itália, era recebida no campo pelos jogadores, ela era muito querida. Então, várias autoridades, várias personalidades acompanharam o enterro dessa senhora, ela acabou sendo sepultada no cemitério do Araçá, morreu em 34. E ela, nas várias entrevistas que ela deu a partir da década de 20 até a morte dela, ela cita todas essas capelas que eu falei, porque ela frequentava, ela era muito católica, frequentava novena, isso, aquilo, outro. Então, tudo isso também eu aproveitei e coloquei nesse livro, Vovó do Pito e o Menino Paulo. E é isso, um pouquinho da história aí dessas 4 capelas paulistanas. E eu agradeço a todos, né, aí pela paciência da apresentação. E se alguém tiver alguma pergunta, é só fazer. Alguém quer falar? Thaís, tem um comentário aqui do Teófilo. Ele agradeceu pelas explicações. Ele diz que essas histórias todas lembram o que aconteceu com a Capela dos Aflitos, Igreja do Rosário, Santa Efigênia, entre outras. Todas foram construídas pelo povo escravizado e após colonização foram destruídas, né? Aí ele colocou que a casa de tortura é horrível, a arquitetura original remete ao período dos escravizados. O que aconteceu com todo o povo escravizado? Pois é, teve a sua história apagada, né? Teve a sua história apagada. Infelizmente, essas histórias todas, para a gente conseguir as poucas informações que a gente consegue, precisa de muito tempo de pesquisa, conforme eu falei, né? Você vai achar detalhes das construções dessas capelas em livros, no Arquivo da Cúria, né? Livros de tombas de igreja. E sobre as festas, essas festas que eram feitas, as festas de Santa Cruz, que eram ali onde surgiram depois também a tradição dos cordões paulistanos, né? Você tem isso nas páginas dos jornais, mas infelizmente você tem nas páginas policiais, em histórias assim, desordeiros fizeram de uma festa religiosa uma festa profana, aquelas coisas todas, né? E a gente vai resgatando a história através disso, e hoje a gente consegue contar de uma maneira bem mais direta o que é que acontecia realmente, né? Toda a questão do preconceito, da exclusão social, através desse material. Mas mesmo assim é muito pouco, e realmente existe essa questão do apagamento, infelizmente, né? E a gente que trabalha com história tenta resgatar um pouquinho dessas memórias. Ok, tem uma pergunta da Cristina Oca, que é minha irmã. Thaís, por que você não inscreveu as capelas de Santa Cruz no inventário das placas de memória da Jornada do Patrimônio? Obrigada pela pergunta, Cristina. Então, eu entrei lá para ver o edital, mas é uma coisa assim bem complicada a gente conseguir, porque aí você tem que pedir autorização para os donos dos prédios e tudo mais. Aí eu achei que sozinha eu não ia conseguir isso não, né? Então, vamos contar aí com um grupo, quem sabe para o próximo ano a gente consegue, porque realmente
seria muito importante. A gente tem ali na Praça Antônio Prado, né? Tem uma placa lá falando da existência da Igreja do Rosário. Então, você já tem isso. Quem sabe, com a ajuda de outras pessoas, a gente consegue para o próximo ano. Ela falou Né? que você pode entrar e depois ela entra em contato com você ou você com ela, porque ela conseguiu aprovar 9 placas. Ai, que maravilha! Então já vai ser uma mão na roda. Então vai dar as dicas aí. Que legal. A Luciana, né, parabenizando você pela apresentação, pela pesquisa. O Teófilo agradeceu. Elis Alves, parabéns, Thaís, lindo trabalho. Obrigada. A UNANCA, União dos Amigos da Capela dos Aflitos, continua na luta pelo restauro da capela, pelo não apagamento da memória e seguimos seu trabalho com admiração. Obrigada. Elisa, eu conheço ela da Capela dos Aflitos. É que o ano passado eu fiz um trabalho sobre... Mas é uma pesquisa histórica com ficção, resgatando um pouquinho da história da Capela dos Aflitos, né? Mostrando a parte mais humana da história, uma história também muito, muito, muito triste, muito atroz. E aí, então, eu disponibilizei esse livro, chama Cemitério dos Aflitos, Contos de Vida. Quem quiser ler esse livro, ele está disponível para leitura gratuita na conta da Editora Matarazzo, no Isso. É só jogar assim, Cemitério dos Aflitos, Contos de Vida, Editora Matarazzo, aí vem a busca no Google, né? E você pode fazer a leitura desse livro. Eu pesquisei os óbitos de pessoas que foram enterradas no antigo Cemitério dos Aflitos, que estão no livro de óbitos da Antiga Sé, né? Da Cúria. E foi muito triste escrever aquele livro, mas eu acho que, mesmo que ele seja assim polêmico, ele é muito fiel a vários casos que aconteceram realmente, que eu encontrei nos processos, né, processos eclesiásticos e tudo mais. E aí eu conheci eles naquela época, acho que foi em janeiro que eu fui numa reunião lá na Capela dos Aflitos, então o livro é uma contribuição, né, uma contribuição para todo aquele trabalho maravilhoso que eles estão fazendo em prol da criação do Memorial dos Aflitos. Muito bom. As pessoas estão parabenizando, né, pelo seu trabalho, pela memória das capelas em São Paulo. A Ângela, o Júlio Araújo, o Jolavo Assis, todo mundo agradecendo. Obrigada. Thaís, André Bogdan. Oi, André, boa noite. Bem, parabéns pelo trabalho aí, maravilhoso. Obrigada. Uma coisa, em relação à Cúria e à própria Igreja Católica, no fornecimento de material histórico, você conseguiu alguma coisa com eles? Ou qual que é a relação histórica da própria igreja com essas capelas e tudo mais? Uhum. Então, no Arquivo da Cúria aqui em São Paulo, não tem assim um material específico sobre capelas. Elas sempre vão estar ligadas a igrejas, né, daquela freguesia, e geralmente no livro de tombo, na época que as capelas são construídas ou são autorizadas a serem construídas, que você acha algum tipo de documentação. Então, existe muita pouca coisa, e esse material é pulverizado dentro do próprio acervo do arquivo. Então, é um trabalho de formiguinha que você tem que ir lendo aqueles documentos do século XVIII, do século XIX, às vezes, eles, assim, uma caligrafia horrível, sabe? Você tem que ler 10 vezes o mesmo documento para conseguir encontrar, tentar traduzir o que está escrito ali. E aí a gente vai buscando esse material e fazendo alinhavando junto com as notícias de jornais, né? E de livros também, que já existem, como esses livros das monografias dos bairros paulistanos, que tem a maioria são livros maravilhosos, que têm informações, inclusive, também pesquisadas ali no Arquivo da Cúria, no Arquivo do Estado de São Paulo, e a gente vai costurando a história. Então, muitas vezes, no meu caso, estou dizendo, né? Eu procuro fazer essa pesquisa porque eu vou fazer um trabalho de ficção. Depois eu crio uma ficção tentando humanizar um pouco essas histórias, nunca fugindo muito da realidade, trazendo mais ou menos o ambiente que era naquela época, né? Mas para você fazer uma pesquisa no Arquivo da Cúria não é difícil, é um arquivo assim, muito acessível. O que você precisa ter é muita paciência para ir encontrando os documentos e o caminho e somando todas as informações. Agora, é claro, por causa da pandemia, está suspenso, né, as pesquisas.
Mas o Jair lá do arquivo, ele é fantástico. Todo mundo que vai lá fazer pesquisa, nossa, coloca o Jair assim no último degrau do pódio, porque ele é muito bom para... Ele é pesquisador também, né, arquivista. Ele dá dicas para você ir fazendo as pesquisas. Se você não achar lá, ele te indica outro lugar. É bem acessível. Eu fiz uma pergunta correlata para o Frei Alvacin, em relação ao que eles têm de material guardado e do que já foi catalogado, porque a caminhada dele foi muito bacana também, nesse sentido de trazer e ilustrar como é que era a vida, etc. e tal. E eu fiquei imaginando, poxa, esse trabalho de formiguinha deve ser muito penoso, né? E tem biblioteca, tem alguma coisa, ou realmente é uma coisa muito específica para se buscar e... É bem específica. Olha, eu demorei, sei lá, muitos anos que eu já pesquiso todo esse tema. Assim, quando a gente tem tempo, nós vamos até lá o Arquivo da Cura, o Arquivo de São Paulo, o Arquivo do Estado de São Paulo, livros em bibliotecas, né? Tá tudo pulverizado. Então, você tem que ir a vários locais para poder juntar essas informações. É muito cansativo mesmo. Mas, assim, quando você acha uma informação, nossa, é uma felicidade tão grande, você fala, ai, não acredito, eu achei determinada informação que vai encaixar com a outra e vai formar um todo, né? É um trabalho exaustivo, mas, assim, eu faço com muito gosto, porque eu gosto muito de pesquisar. Não sou acadêmica, né? Minha pesquisa é independente, mas eu sigo todos os protocolos, digamos, acadêmicos de referência, nas buscas das fontes primárias, etc. Poxa, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada. Uma última pergunta. Devido a que o sumiço dessas capelas? Da expansão imobiliária? Assim, principalmente por isso, né? Na região central, muitas daquelas casas antigas, a gente não acha mais nada, né? Quase nenhuma construção antiga. E nas Perdizes você vai ter o crescimento do bairro, né? Algumas famílias mais abastadas mudam para lá, então a capelinha muito humilde já não cabia ali, precisava de um templo maior para representar o bairro, ele foi demolido. E no Glicério, eu acredito que a capela foi demolida na década de 60, porque a freguesia, digamos, católica ali, começou a frequentar a igreja Nossa Senhora da Paz, né? Então já não tinha mais o porquê da capela estar ali, e ela foi demolida e logo em seguida foi construída uma escola. Enfim, que e não existia uma placa. Parece que a festa de Santa Cruz do Glicério, ela foi muito forte, né? Ela foi muito forte. Ela tem um forte significado, principalmente para a cultura afro, né? Afro-paulistana, digamos assim. E depois parece que ela foi transferida, algum fiel transferiu a capela para uma casa particular na Rua Espírita. Mas eu não fui até lá para verificar para ver se existe essa capela ou não. Mas parece que tem alguma coisa na Rua Espírita que remete a essa capela original do Largo Conde de Sarzedas. É uma coisa a se investigar também, futuramente. Bacana, obrigado, viu? Cecília, eu que agradeço. Pode cortar aí. Já que a Cecília não está aí, vou deixar a minha última palavra, então. Eu fico à disposição de contribuir com o seu trabalho. Não sei como. Muito obrigada. Tá? Sou designer e aí vamos indo. Vai lá, Cecília. Que estava acabando a minha bateria aqui. Tem mais perguntas. Tem uma pergunta ali das festas indígenas, né? A gente tem ali por volta de 1870 até começo de 1900 a presença do caiapó, né? Que era também uma dança, um folguedo popular de origem indígena, e é descrito nos livros de história também que tinha não só participação de indígenas, como também de escravizados nesse folguedo. Eu não sei explicar direito, agora eu não me lembro direito como se dava a dança, né? Mas parece que era a história de um índiozinho que acabou sendo morto por um homem branco, e ele, então, através das forças do pajé, ele renasce, e então se faz toda uma festa que se dá o nome de caiapó, que vem do interior de São Paulo, né? E era muito praticada na cidade de São Paulo também, na época do Carnaval e na época das festas de Santa Cruz. Tá, é que a Cristina fez um comentário que você falou desse sumiço, né?
serem produtos de exclusão, apagamento da memória, mas que fato tem ligação com a origem das próprias festas de Santa Cruz criadas pelos jesuítas, que criavam um espaço de adoração religiosa em torno das festas profanas dos indígenas, né? E com isso apagaram também as memórias indígenas. Também. E aí ela falou também que algumas festas, né, eram espaços de briga e confusão, e aí, enfim. Uma pessoa, acho que mais para o fim, você podia repassar os seus contatos, que a pessoa pediu, aquele último slide e tal. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui agora. Ou então você falar, a gente digita aqui. Acho que eu consigo, sim. Você consegue? Deixa eu colocar. A gente deixa um tempinho aí para as pessoas. Isso. Tem os meus contatos aqui, o meu e-mail, o meu site, Instagram. Isso. Aí quem quiser entrar em contato também. Nossa, é muito legal assim, se puder unir forças para colocar essas placas, porque eu acho que vale muito a pena, né? Vale bastante a pena. Estão falando aqui, ó, conte com a UNANCA para as placas de memória das capelas no próximo ano. Opa. Tem gente, a Marli falou de se você poderia repassar todos os endereços das capelas atuais. Olha, onde estão? Então vamos lá. A capela de Santa Cruz do Pocinho, ela existiu na atual Vieira de Carvalho, mas nós não temos a exata localização de onde ela ficava. A capela Santa Cruz das Perdizes ficava onde hoje está a igreja de São Geraldo, no Largo Padre Péricles. A capela Santa Cruz do Glicério fica hoje na atual Praça Dr. Margarido Marinho, Mário Margarido, Praça Dr. Mário Margarido, no final da Rua Conde de Sarzedas. E a capela de São Miguel Arcanjo ficava na Rua Braulio Gomes, número 19. E hoje depois ela foi transferida em 1938 para a Rua Taquari 1100, onde hoje está a paróquia de São Miguel Arcanjo. Ok. O Marcos perguntou se a escola que você falou próxima ao Largo Padre Péricles seria o Senai, hoje o Senai. Não, ela fica atrás da paróquia São Geraldo, na esquina do Largo Padre Péricles com a Rua Dona Marta. Hoje é a Escola Estadual Dom Pedro II, mas era um antigo grupo escolar das Perdizes. Ok. Alguém mais tem dúvidas? Agradeceram. Eu esqueci de falar uma coisa. Na igreja de São Geraldo, acho que foi em 1942, foi transferido lá para a Torre Cineira, né, como é conhecido, o sino que pertenceu à matriz da Sé, que foi demolida em 1913, e que anunciou a independência do Brasil. Ele está lá, é um sino histórico, né? E ele pesa, acho que mais de 1 tonelada, uma coisa assim. E eu cheguei a visitar esse sino uns anos atrás, eu consegui falar lá com o padre na época, você sobe uma escadinha, nossa, é muito difícil chegar até lá, e você pode ver o sino e tocar nele e tudo mais, é muito emocionante. Ele tinha um nome, eu não me lembro agora, mas ele tem um som muito gostoso, parece que ele foi feito assim, tem muito ouro ali naquele sino, e ele foi ali para ficar provisoriamente, só que está lá até hoje, né? É também uma relíquia da Igreja de São Geraldo. Cecília? Oi. Então, eu fiquei muito impressionado quando eu li hoje à tarde que ali na Rua Braulio Gomes tinha uma capela. Então, eu vou me empenhar. Imagina, na Rua Braulio Gomes, o Bateste deve ter aí, ele tinha até recentemente escritório naquele prédio muito bonito que tem na Braulio Gomes, em frente à Praça Dom José Gaspar. Então, eu gostei muito dessa coisa da sinalização que a Cristina Oca falou, então eu vou me empenhar para fazer uma sinalização, alguma placa indicativa, ilustrativa, pelo menos na Braulio Gomes e na Capela do Pocinho,
porque eu acho que se a gente tiver uma ilustração do que era, que ali havia uma capela, eu acho que muita gente vai falar, puxa vida, como é que era essa cidade, né? Vai lembrar que a cidade não era assim. A cidade tinha um outro formato, é tudo uma evolução. Então, Thaís, eu vou pedir ajuda do Laércio e a sua, e vou me empenhar para sinalizar tanto essa capela que havia na Braulio Gomes, quanto essa capela na Vieira de Carvalho, porque ambos são muito próximos de onde eu estou há mais de 30 anos ali com o meu restaurante. Certo. Então, Carlos, essa capela da Rua Braulio Gomes, a família Liano, que é a família dos fundadores da capela, eles parecem que ainda têm ligação com a igreja São Miguel Arcanjo da Moca. Quer dizer, a quarta, quinta geração, né? Mas parece que eles são bem atuantes também. Pode ser que eles tenham fotografias, mais material. É que por causa da pandemia, eu não consegui ir até lá para verificar, junto à secretaria, se eles têm algum material referente à capela original, né? Na Rua Braulio Gomes. Sim, mas acho que a contribuição que eu posso dar é fazer uma ilustração e colocar no local. Sim. Já tem um modelo na cidade que foi feito pela SP Tours, que tem na Galeria do Rock um formato já de como expor uma informação e um marco histórico. Bem, e eu só queria lembrar também que eu tenho um sítio lá em Calcaia do Alto, um subdistrito de Cotia, e eu, pelo menos no meu caminho ali do sítio, e se você andar, o sítio está a 55 quilômetros de São Paulo, e se você andar mais 15 quilômetros em Ibiúna, naquela região, pelo menos eu conheço 2 capelas que estão, vamos dizer, na via pública, que não devem ter nenhum incentivo à conservação, eu vou olhar isso, e 2 que estão em terrenos privados. Então, se hoje na cidade, pelo crescimento e pela construção imobiliária a gente não vê, mas no interior de São Paulo, pelo menos Cotia e Biúna, a gente ainda tem esses exemplares. Futuramente, quem sabe quando acabar a pandemia, a gente faça um passeio in loco. Obrigado pela sua exposição magnífica, Thaís. Um beijo. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Carlinhos, posso falar um pouquinho, rapidinho? Lógico, meu amigo Márcio Romano, o senhor tem toda a palavra do mundo. É uma contribuição, e a Thaís pode ajudar também nisso. A Cúria Metropolitana pode ter muitos dados, porque onde hoje é a Praça Dom José Gaspar, era a casa paroquial do bispo Dom José Gaspar. Então, até eu perguntei aí, não deu tempo de ler, a Thaís, você sabe exatamente onde era essa capela, o que é hoje lá, qual dos prédios? Ou você não tem essa localização? Não tenho. Ela não é... Ela é do lado... Como se eu estivesse aqui indo para a Praça da República, ela ficava no lado direito. Eu acho que ela era a terceira ou quarta construção, eu não sei dizer assim com precisão, mas é antes daquela galeria onde foi a casa da Dona Iaiá. Eu acho que era vizinha, porque era a casa da Dona Iaiá, em seguida era a casa da família Liano, em seguida a capela. Então, o trecho ali é muito curto, né? Da Xavier de Toledo, da Consolação, até a Braulio Gomes. Mas eu estou falando da Cúria, porque como era uma igreja de São Miguel e a casa paroquial era ali, pode ser que eles tenham fotos, tenham registros, então é mais um ponto para pesquisa. Eu acho que a capela ela era particular, embora para visitação pública, né? Ela era da família. Ela só foi doada em 1960, quando já estava lá na Moca. Então, eu acho que pode ser que a Cúria tenha sim, eu não verifiquei o livro de tombo dessa igreja. Ou então, na própria paróquia, ter alguma fotografia, alguma coisa que dá uma indicação. Mas, digamos assim, que ficava mais ou menos no meio da rua, digamos assim, né? Entre a Consolação e a Praça Dom José, ao final da Praça Dom José Gaspar. Braulio Gomes. Mas essa informação que você falou
da igreja, da paróquia lá na Moca, talvez seja realmente... Com certeza eles têm história, né? Ah, deve ter, eu acredito que sim. Tá bom. Aproveitando, Valeu, parabéns aí, Thaís. Obrigada. o Max perguntou se as capelas eram propriedade da Cúria, mas você já falou que eram particulares, né, da família. A igreja, a capela de São Miguel era particular, as outras não. As outras pertenciam à Cúria. A capela de Santa Cruz do Glicério era administrada pela Matriz da Fé. Ele falou que tipos de registro delas existiam no arquivo da Cúria. Você tem nos livros de tombo o aparecimento, o registro de surgimento, né? Surgimento das capelas e das festas. Você tem algumas coisas registradas nesses livros de tombo que você tem que ler, né? Porque não é nada indexado. E iam se escrevendo o que acontecia no dia a dia, né? E também você tem o registro nos jornais da época que traziam geralmente aquela programação da Igreja Católica. Olha, hoje vai ter festa da Santa Cruz do Pocinho, na semana que vem vai ter a festa de Santa Cruz do Glicério, né? Vai ter missa, vai ter novena. E quando tinham as festas profanas, digamos assim, que saía muita confusão, geralmente saía confusão, aí você acha nas páginas policiais, né? Uma pessoa morreu, teve briga, a festa não acabou bem, né? O samba não acabou bem, o baile com a tal banda não acabou bem, ou teve algum acidente com fogos de artifício. Aí assim a gente vai reconstruindo, como disse, é um trabalho de formiguinha que você tem que ir pesquisando os jornais, lendo, através das décadas, né? Desde 1870 até 1920, 30, por aí. Aí você vai juntando essas informações para tentar construir um todo, né? O Carlinhos e Thaís, Carlinhos conhece o Lefebvre, né, que foi do Compresp, né? Sim. Então, o Lefebvre, entre outras coisas, escreveu o livro sobre a Avenida São Luís, né? De rua a avenida. E ele, nesse livro, conta a história da casa paroquial. Pela proximidade, pode ser que tenha alguém também. Verdade. Então, é mais um ponto de pesquisa, né? Muito bem, é verdade. E o Lefebvre também, historiador, arquiteto, né, escritor, mais um ponto como pesquisa, né? De repente, vai em 3 lugares e pega uma informação, junta uma com a outra. Isso. Acho que vai dar muito certo, viu? Vai ser muito bacana ter essas placas aí sinalizando essas antigas construções de São Paulo. Ô, Carlinhos. Oi. Sobre as placas, eu acho que você sabe, mas não custa lembrar. A Regina Monteiro pode dar muitas dicas disso, por conta da São Paulo Urbanismo. Sem dúvida, muito bem lembrado. Obrigado. Como você falou, né, existe todo um processo, o pessoal da Secretaria de Cultura, como é que chama? A Mariana Rolim, também é tudo lugar para você ir pesquisar, porque realmente existe um procedimento, existe um formato, que aí eu estou imaginando, né, nesse prédio que você está falando, Thaís, tem uma plaquinha lá. Aqui, em 1890, 1920, existia a igreja de São Miguel, bota uma foto, né, alguma coisa, um link para você acessar. Isso tem normalizado isso daí. O Carlinhos pode falar com o Lefebvre, com a Mariana, com a Regina. É tudo legal. Gente boa. Uhum. Vamos fazer isso, sim. Legal. Alguém quer usar o microfone e fazer mais uma observação, uma pergunta? Parabéns, Thaís. Obrigada. Tá. Então, Thaís, depois eu vou mandar o texto Dia de comer pizza, hein? Thaís,
Thaís, eu mando depois o chat para você com os comentários todos, porque aí você acaba tendo, tá? Tem uma pergunta aqui, ó, do Teófilo Silva. O computador está um pouquinho distante aqui. Ele pergunta aqui se a pessoa que caiu no poço em 1847 provavelmente era um escravizado. Olha, Teófilo, pode ser que seja, né? Pode ser que seja pelo período. Só que a gente, nas crônicas da época, não diz quem era, só diz que era um poceiro, né? Mas não fala se ele era escravizado ou não. E esse acidente aconteceu antes de 1847, eu acredito, porque 1847 é a data que consta para a construção da capela. Santa Cruz do Pocinho, né? Como era chamada. É o sino de bronze velho da igreja de São Geraldo, é isso mesmo, que era da antiga Sé. Sino bronze velho, é esse mesmo. A Cristina, ela escreve às vezes umas perguntas longas, eu vou pedir para ela abrir o microfone e perguntar diretamente. A minha irmã. Tá. Cris, pergunte. Oi, Thaís. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo então, bem. Duas coisas, né? Primeiro, essa história das placas, enfim, todo ano agora dentro da Jornada do Patrimônio, o DPH tem feito esse inventário da memória paulistana. Este ano foram premiadas, assim, acho que mais de 200 placas, que realmente eles queriam estar aí ampliando bastante esses marcos dentro daquele padrão azul, tal, como você falou, do próprio cemitério e tal. Então, acho que foi uma pena mesmo, porque você teria toda a chance de estar colocando. Não era tão complicado assim, não. Eu achei um pouco complicado. Olha, se eu tivesse feito essa apresentação antes, ia ser tudo mais fácil, viu? Com certeza. Mas a segunda... ano que vem. Com certeza. E a outra questão, até linkando um pouco com o que o Carlinhos falou das igrejinhas de Santa Cruz, que tem no interior e tudo mais, tem uma coisa curiosa relacionada à capela aí de São Miguel, que depois virou a igreja de São Miguel, lá do Padre Júlio Lancelotti, que também tem uma ligação com Cotia, lá onde o Carlinhos tem chácara, onde eu morei também, e com essa imagem que você mostrou aí de São Miguel Arcanjo, que era o Padre Miguel Pedroso, que era filho da cidade de Cotia, e ele foi um exorcista assim, bastante conhecido na sua época, e foi pároco dessa igreja da Moca. Então, essa imagem de São Miguel Arcanjo presenciou vários exorcismos desse Padre Miguel Pedroso. Tem uma história bem bacana dele também, lá na região de Cotia. Tá bom? Muito bem. Muito Parabéns, bem. Viu? Foi muito legal. Obrigada. Muito Obrigada. Muito bom. Carlinhos, Laércio. O Moura está? Carlos Moura, acho que não. Só lembrando uma coisa, que a caminhada esse mês completa 15 anos, né? Então, mês de... 2020, 15 anos, sim. Isso. 5 de setembro, né? Setembro, outubro. A gente comemorou os 10 anos em outubro, de 5 anos, né? Mas comemoramos. As pessoas estão agradecendo. As virtuais, elas não têm o gostinho de estar na rua, mas elas são mais profundas no conhecimento, são mais profundas, porque dá para ouvir com calma, não tem o barulho da rua, o tumulto da rua, né? Isso. Muito bem, Thaís, quer fazer algum comentário? Eu quero agradecer pela oportunidade, agradeço todas as perguntas, agradeço a atenção de todas as pessoas também que participaram aqui da live, né? E mando meus parabéns pelo projeto da Caminhada Noturna, que ele dure aí mais 100 anos, né? E a gente tem que ir acompanhando e participando. E como eu falei no começo, Thaís, que você viva 120 anos para produzir muita pesquisa de qualidade que você faz. Parabéns, você é um exemplo para os jovens de como pesquisar, procurar as fontes,
você provavelmente é uma doutora sem ter, talvez, o título. Eu sou uma curiosa, uma pesquisadora curiosa. Você vai ser que nem o Tebas, que recebeu o título de arquiteto pós-mortem, e o outro que recebeu o título, fora o Tebas, quem foi que recebeu o título também? Ah, de advogado? Luiz Gama. Luiz Gama também. Então, se você não tirar o título em vida, daqui 200 anos as outras gerações vão tirar pós-mortem. Fique tranquila que você terá o título de doutora. Aí daqui uns 100 anos eu vou ganhar uma plaquinha também. Provavelmente. Preparar isso em vida, né, Carlinhos? Como? Tem que preparar isso em vida, né, Carlinhos? Nós todos viraremos pó de pirlim-pim-pim, mas teremos uma placa. Bem, e como hoje é quinta-feira, viu? Como hoje é quinta-feira, nós vamos agora terminar a caminhada e, logicamente, nós vamos comemorar comendo pizza. Então, já vamos sentando na mesa, nós estamos aí em 40 pessoas, deve dar umas 15 pizzas, as primeiras 3 de mussarela, 45. as outras 3 margherita, certamente outras 3 de calabresa para quem come porco, e por aí afora. Então, vamos pedir muita guaraná, alguns encherão a cara com cerveja, mas até meia-noite estaremos comendo pizza, como quando era que a gente realmente ia. Muito gostoso. O Beltel, o Romano ia falar alguma coisa. Diz aí, Romano. Eu ia perguntar para a Thaís se ela é parente do João Canteiro, o arquiteto. Não sou, não. Não? Você conhece? Não. Eu tenho um tio que chama João Roberto Canteiro, mas ele não é arquiteto e mora no interior de São Paulo. Não, é que ele é arquiteto da prefeitura. Eu não conheço. A família, viu? A família é grande. Eu achava que você era só Thaís Matarazzo, hoje que eu vi que é Canteiro. O meu último sobrenome. Eu não consegui mudar, colocar o Thaís Matarazzo, aí saiu Canteiro mesmo. Estou revelando a minha Família identidade. Matarazzo. Uhum. Família Matarazzo bem conhecida. É verdade. Quem não conhece. É a mesma família Matarazzo, né? Sim. A minha mãe é de Castello Abate, na Itália, né? Só que eles já vieram para cá na década de 50. E qual é o parentesco dela com o Conde Francisco? Tem parentesco, é longínquo, data lá do século XIX, mas tem porque eles são todos da mesma cidade. Inclusive, o meu nono, né? Os irmãos dele, os tios que vieram antes até, vieram todos com carta de chamada para trabalhar nas indústrias Matarazzo. É aquela coisa do primo, o primo que estava aqui mandava chamar os primos de lá. Ô, Laércio. Pois não. Vai fazer um fechamento hoje com a data comemorativa do Dia dos Nordestinos hoje? Não, pode fazer. Pode fazer, não preparei nada. Pode falar, então. Não, eu também não preparei nada. Eu acho que, Cecília, a gente poderia fazer alguns fechamentos desse tipo, que é tanta cultura... Bota um forró aí, você quer fechamento melhor para o Dia do Nordestino? Forró para todo mundo. Rala a coxa aí. Eles têm Quem ia falar muito bem sobre os nordestinos, que já falou sobre os nordestinos, é o Moacir Assunção, né, Laércio? Com certeza. Sem atropelar o trabalho que a Thaís trouxe pra gente, mas... Não, tem que fazer homenagem. Hoje é dia dos nordestinos, né? Até tem uma homenagem que mostra aquele chapéu que eles usam lá no Largo da Concórdia, se eu não me engano, né? Um chapéu enorme, estilizado lá em homenagem aos nordestinos, aos trabalhadores nordestinos que trouxeram sua cultura aí para São Paulo, se fixaram
acho que a partir da década de 50, lá no bairro do Brás, né? Aquela escultura do chapéu nordestino é obra do arquiteto Marcos Cartum, o mesmo arquiteto um dos arquitetos que projetou a Praça das Artes. Legal. Nossa, é obra dele, uma grande aquele concentração chapéu? de nordestinos, né? Então, por isso, uma justa homenagem. Nós temos que lembrar que a estação ali, que já mudou várias vezes de nome, hoje é CPTM Brás, já foi a Estação Roosevelt, mas era popularmente a Estação do Norte, né? Chegavam muitos nordestinos de trem por ali, e também, ainda hoje, na rua Doutor Almeida Lima, naquelas ruas em volta, saem muitas empresas clandestinas de ônibus para o Nordeste. Então, é um bairro que tem uma forte presença nordestina. Aliás, ali não é mais um bairro, né? É mais um ponto de comércio de onde vem bastante nordestinos da Zona Leste para trabalhar ali e circulam por ali. Mesmo pouca gente mora ali, naquele pedaço. Eu acho que a homenagem que a gente pode fazer é exatamente isso. Falar da contribuição que os nordestinos fizeram e fazem trabalhando aqui, que vieram trabalhar em São Paulo. Né? Nós tivemos rapidamente, né? Nós tivemos duas levas da presença nordestina. Uma, quando foi o Mussolini proíbe a saída de italianos, né? Ou seja, final dos anos 20, começo dos anos 30, e aí então se apela para uma mão de obra nordestina. Então esse pessoal vinha de trem, né? Descia na estação dos imigrantes, que passou a ser dos migrantes, o mesmo processo que sofriam os italianos. E dali, e os outros imigrantes, dali então seguiam de trem, principalmente na região da Sorocabana. Lembrando que o norte do Paraná foi colonizado por nordestinos. Por isso você vai ter uma Sônia Braga, bem nordestina, nascida no Paraná, porque na verdade ela era filha de nordestinos, né? Então toda aquela parte Ourinho, Assis, foi colonizada por nordestinos. E aí nós vamos ter uma segunda vinda dos nordestinos, aí já totalmente desordenada, naqueles caminhões chamados pau de araras, que não tinha mínima segurança, né? Pessoal, umas tábuas atravessadas, e muita gente que veio para trabalhar na construção civil. E teve também, por exemplo, como uns que trouxeram mão de obra, como foi o caso do pai do José Emílio de Moraes, né? Para trabalhar na nitroquímica. Então, trazia o pessoal e aí já ficavam por lá, tinha casa, tinha clube, tinha tudo isso. Então, nós temos uma presença muito forte de nordestinos aqui em São Paulo. Então, essa homenagem que a gente pode fazer é lembrar da contribuição dos nordestinos para a nossa cidade, em vários segmentos. Construção civil, nos restaurantes, né? Você sabe que os melhores sushi são cearenses, os melhores chefes de cozinha são nordestinos, né? Então, a gente pensa só na construção civil, mas também atuando em muitos segmentos e com bastante sucesso, na música, na literatura e assim por diante. Claro que sofreram muito preconceito, como também os italianos sofreram muito preconceito no começo. Então, todos os que vêm de fora sempre sofrem bastante preconceitos, né? Mas venceram e estão aí. É isso que a gente poderia, para não alongar mais e não fugir do tema das capelas de hoje. Muito bem. É isso aí. Os dois grandes êxodos foram Rio de Janeiro e Brasília. Sim, a Brasília também foi já para a construção de Brasília, né? Aí então que o pessoal foi largou mesmo para trabalhar lá em Brasília e com a esperança que passou a ser os candangos, a esperança da terra prometida, um novo espaço, precisava de mão de obra para fazer aquela cidade, né? E depois para ficar lá. Então são os candangos, sim. Um grande êxodo. O grande problema foi sempre o problema da seca, que fez com que essa gente toda saísse, né? E o problema do coronelismo também, as pessoas não terem espaço para trabalhar por uma mixaria, praticamente ficam presos àquelas fazendas, né? Tipo de uma idade média, vamos dizer assim. Então, aliado a tudo isso, seca, miséria, então forçou essa grande imigração. Nós temos um livro memorável, que é o 1915, da Raquel de Queiroz, que fala da grande seca, que foi em 1915, e tem toda aquela literatura chamada O Ciclo da Seca, do Graciliano Ramos, né? E por aí afora, Vidas Secas, e vai por aí afora.
Ah, caminhada noturna, sempre uma maravilha de informação, né? Bom, Carlinhos? Obrigado, Laércio, sempre. Obrigado, Thaís. Vai, Quem... Cecília, comanda. Não, agora quem vai fazer o encerramento, né? A gente agradece muito a Thaís mais uma vez, né? Muito bom, todo mundo elogiou, realmente foi ótimo. E parabéns Legal. pela pesquisa, que você faça muitas outras aí. Ah, legal. E venha Bom, então apresentar aqui não pra gente. resta agradecer a todos pela presença, né? Os que ficaram com a gente até o final, avisando que a caminhada já vai estar gravada, né? Então vão poder rever. Agradecer, claro, a Thaís. Eu sabia que ia ser muito legal essa caminhada, a gente já tinha conversado sobre isso. Conheço bastante o trabalho da Thaís, assino embaixo tranquilamente, né? Obrigada. Thaís, obrigado por essa aula, né? A gente conhecer esses aspectos tão diferentes da nossa cidade, né? Não dá nem para pensar. Mas, claro, tinha muitas capelas, assim, na nossa cidade. A gente ainda acha algumas, assim. Não vou passar para você algumas. A gente tem no Paris, umas coisinhas de nada, incrustadas no meio de outras construções, assim. Então, ainda tem muita coisa interessante. Então, é isso daí. O objetivo da caminhada é descobrir a nossa cidade. Isso aqui ainda tem muita coisa para se falar, muita coisa para se pesquisar, como a gente viu, né? Então, obrigado, Thaís, por você ir em busca dessas informações. E sempre que tiver vontade de compartilhar seus conhecimentos conosco, a caminhada está aqui sempre de portas abertas para recebê-la, vai ser sempre um sucesso. Obrigado a todos, obrigado ao pessoal da técnica que coordenou toda essa caminhada, obrigado, Thaís, um bom final de semana a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Grande abraço a todo mundo. A todos. Vamos com